Bom, gente, eu separei uma palavra pequena para compartilhar com vocês, mas antes de compartilhar a palavra, eu fiz uma relação olhando para mim mesmo, do pai que eu gostaria de ser. Comecei a fazer algumas perguntas para mim, e eu quero que você reflita sobre isso. Qual é a coisa mais poderosa e mais benéfica que um pai pode fazer para seu filho? Você já parou para pensar nisso? Será que a coisa mais importante que eu poderia fazer para meu filho é dar a ele bons estudos? Será que o mais benéfico para ele seria oferecer a ele conforto, uma boa casa, uma boa alimentação? Mas eu confesso que conversando com pessoas, cuidando de pessoas, me parece que a coisa mais poderosa que um pai pode fazer para seu filho é amar a mãe dele. Uma das coisas mais poderosas que um filho verá em seu pai com admiração é saber que sua mãe, uma das pessoas, se não a mais amada pelo filho, é respeitada e tratada com fidelidade, com dignidade por seu pai. Me parece que isso saltaria à frente os benefícios que o próprio filho receberia do pai. Até porque, se ele for bem treinado, é só uma questão de tempo até ele conseguir suas próprias conquistas. Mas um filho que consegue, uma filha que consegue olhar para seu pai e saber que a mulher que esse filho mais ama é bem tratada, é amada, é respeitada, não é traída, não sofre violências, nem psicológica, nem física. Me parece que é uma das coisas que mais marcariam. Então eu gostaria que você, homem, pensasse: quando seu filho falasse de seu relacionamento com a mãe dele, que ele tenha orgulho de nunca ter visto você tratá-la de forma indigna, incorreta, violenta, depressiva, segregadora. Um homem que consegue fazer isso, ele é um ótimo exemplo, e muito mais do que isso, ele vai marcar seus filhos de forma poderosa. Boa parte das vezes que eu converso com algumas pessoas, e elas me narram com muita dor o que seus pais faziam com sua mãe. Você vê a dor, tanto que aquilo é preso em sua memória. A segunda coisa que um pai deve fazer, e que eu estava me perguntando se faço, como faço, quando faço, é ser um pai que crie memórias afetivas em nossos filhos, que dê a eles lembranças a nosso respeito. Eu não vivi boa parte do tempo com meu pai, mas é engraçado que, acredito eu que uns 45 anos atrás aproximadamente, meu tio que me criava me levou ali próximo ao Maria Helena, ali onde era o frango assado, na Washington Luiz, para visitar um amigo. Era um domingo. E eu acredito até que eu era mais novo, eu não consigo precisar a idade. Mas era longe da pista a casa que ele havia me levado.
E um camarada que eu não sei quem é, eu não lembro o nome, só lembro que fui nessa casa uma vez, não sei que casa, meu tio que me levou morreu. Na metade do caminho para a pista, Eliezer, ele me pegou e me colocou na cacunda. O Abner, aquilo me marcou de uma forma tão grande que eu nunca mais esqueci daquela memória. Como aquilo me marcou. Algo muito simples, não teve nada a ver com dinheiro, foi apenas uma vez, mas nós precisamos marcar nossas filhas, nossos filhos, com lembranças, com memórias afetivas, deixar essas marcas. Essa é uma herança extremamente abençoada. Eu sei que temos pouco tempo, eu sei que a vida é dinâmica, eu sei que são grandes os desafios, mas tirar momentos para marcar nossos filhos, nossos netos, isso pode ajudá-los a vencer coisas muito grandes lá na frente. Terceiro, seja alguém doce, porém duro, pois um pai sem culpa sabe que não é perfeito, porém estabelece limites. Nós não estamos falando aqui de perfeição. Não estou querendo criar um estereotipo de pai que não erra, que não cometa erros, que em algum momento ultrapasse o limite. Isso pode acontecer, um destempero momentâneo. Mas um pai que seja doce, que tenha doçura sem ser mole, que seja capaz de ser doce, mas firme, rígido, duro, capaz de oferecer a esses filhos disciplina sem violência, fazendo com que os filhos saibam que existem limites, existem regras, que o filho saiba que esse pai ama tanto a mãe, né, desse filho, que é capaz de defendê-la até mesmo do próprio filho. Quando nós sinalizamos nossa paternidade desse jeito, quando um filho olha e sabe, meu pai ama minha mãe, ele não trai minha mãe, ele respeita a minha mãe. Quando o pai marca seus filhos, seus netos. Esses dias eu vi meu neto, mas eu confesso a você que eu fiquei com um pingo de inveja. Eu vi meu neto num caixotezinho, na garupa da bicicleta, com o outro vovô. Mas ele já estava pensa numa imagem extraordinária, que eu confesso a você, eu estava afim de estar pedalando aquela bicicleta. Eu achei tão legal, ainda passei, dei uma buzinadinha para o seu Afonso, foi um momento, mas o que é aquilo? É marcar, sabe? Esse dia eu estava brincando com ele lá na minha casa, e ele tá meio brutinho, né? Então já acha que é homem. E foi me apertar meio forte, eu falei, para Miguel, para Miguel, para Miguel. E ele não quis parar, então eu falei, então você vai ver só, e segurei ele. Só imobilizei ele, seguro. E ele, para vô. Quando ele viu que eu não ia parar, ele falou, para pastor Cláudio. Se eu não me respeita como neto, pelo menos como ovelha. Vai cá, cadê Maiara? Está aí, lembra? Maiara começou a rir. Mas sabe o que é? Não estou falando de grana, estou falando de tempo de qualidade. Sabe? Hoje, às vezes, nós estamos tão ausentes que quando estamos presentes, sentimos culpa de repreender a criança. Não, a vida é dinâmica mesmo, você precisa se entregar muito. É muito trabalho, é muita coisa. Então você não é perfeito, mas estabeleça limites, seja doce, porém duro. Igual o seu pai, seu avô, lembra?
que nem precisava bater muitas vezes, só aquele olhar de Tandera, aquela coisa já mexia, tá certo? Outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu comecei a pensar. Meu filho precisa saber que eu sou uma versão melhorada do avô dele. Será que o nosso filho conhece a nossa história? Você parou, ou será que você só conta a sua história para seu filho naquele momento de crise? Ele reclama da comida, você fala, você não sabe. Eu não tinha nem o que comer. Nesse momento ele pensa, dane-se, o senhor é o senhor, eu sou eu. Eu quero, entendeu? Mas já tirou um tempo para dizer para ele como as coisas foram, por onde você passou, fora do ambiente de crise, de correção. Se tiver alguém mais antigo, eu estava fazendo esses planos, eu falei, cara, eu vou chamar minha mãe para uma reunião, para ela contar para meus filhos como é que foi minha infância, porque minha mãe lembra de coisas que eu não lembro, para que esses meninos saibam que o pai dele é quase um super-herói. Porque todas as vezes que nós vamos falar, normalmente nós sempre falamos no ambiente de correção, aí o efeito é muito pequeno, mas seu filho sabe, sua filha sabe a sua história, sabe? Provavelmente você só pegou aqueles momentos que ele até descartou, porque você estava usando só a seu favor. Então faça isso, para que você mostre para seu filho, sabe? Que você é uma versão melhorada do avô dele. E que o seu teto será a plataforma de seu filho. Nossos filhos precisam saber um pouco mais a nosso respeito. Precisam ver os nossos exemplos, a nossa conduta, a nossa maneira. Eles precisam contar com o nosso apoio. Hoje, grande parte dessa garotada reclama que não tem apoio, que não tem apoio, que não tem apoio. Certo? É importante que eles saibam a diferença de apoio e conivência. Que eles saibam que nós estamos aqui para apoiá-lo. Mas eu também já descobri uma coisa, eu vou encerrar aqui para eu entrar na mensagem. Que o nosso relacionamento com os nossos filhos e netos seja um relacionamento de poucos nãos. Pastor, não tem que ser com muito não. A maioria das vezes, o não que falamos para ele poderia ser sim. Você sabia disso? Poderia ser um sim supervisionado, um sim debaixo de uma orientação. Mas quando enchemos nossos filhos de nãos, não pode isso, não pode aquilo, não pode ali, não pode fazer, não pode ter, não pode tocar, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso vira um hábito que me parece não ter efeito. Quando você disser não, que ele consiga entender que aquilo é altamente prejudicial para ele. Eu não sei se você já notou, mas fazendo muito isso, eu passei, quando nós viajamos, a família toda viajou, passamos, quase 30 dias juntos numa casa. Eu comecei a ver que grande parte dos nãos que eu dizia para meu neto, podia ser sim. Não sobe, não vai, vem para cá, sai daí. E com essa enxurrada de nãos, se os não fossem mais pontuais, fossem mais precisos, e se todas as vezes que nós disséssemos não, se ele ultrapassasse essa barreira, a criança, ele seria ali trazida para perto, receberia, certo? Uma advertência, uma punição, nós poderíamos falar menos não e sermos mais bem-sucedidos. Hoje eu peguei um texto para vocês, para falar de um pai que treinou alguns filhos, é verdade. De seus filhos, normalmente nós só vamos lembrar de 2.
Provavelmente aqueles que têm pouco contato com a Bíblia nem sabem que ele teve mais filhos. Nós vamos dar uma olhadinha, certo? Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 15, verso de número 2. Respondeu Abraão, ou Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, e que a palavra que vamos receber se torne uma semente, e que possa germinar, produzir em tempo oportuno. Remova todas as distrações pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós temos aqui um homem próspero, Abraão. É chamado no capítulo 12 de Gênesis. Recebe um chamado de Deus para ir para uma terra que Deus o mostraria. Deus dá a ele uma palavra de que ele seria pai de uma grande nação. Porém, Abraão tem um problema. A mulher cuja qual ele casou é uma mulher estéril. Então, a palavra que Deus está dizendo a respeito do futuro de Abraão, ela não faz muito sentido para ele. Ele fica um pouco confuso. O intuito de Abraão é que tudo aquilo que ele construa, seja estabelecido debaixo de um legado, que alguém possa dar continuidade àquilo que ele vai começar. Então ele sempre teve a preocupação de ter um filho, para que seu nome se perpetue. É assim que funciona. Eu não sei se você já reparou, hoje isso até enfraqueceu, mas todas as vezes que um homem tem um filho homem, o nome dessa família vai embora, certo? Se você parar para pensar, o que acontece é o seguinte: quando eu tenho um filho homem e ele se casa com uma mulher, o meu sobrenome vai para ela através dele. Se nessa nova união tiver outra menina, e quando essa menina se casar, o nome dele, que é meu, vai para ela. Mas o nome da mãe, normalmente, aquilo que vai, certo, na menina, acaba se perdendo depois de 2 ou 3 gerações. Para eles isso era muito importante. Então, quando nós olhamos, Abraão está com uma preocupação tão grande, ele está tão preocupado em ser pai, que ele montou uma estratégia. Eu vou ser pai pelo menos de alguém que é meu sangue, eu vou levar comigo Ló, para que ele seja o herdeiro da minha casa. Isso não funciona. Depois de alguns atritos, com a prestação de serviço, os pastores de Ló têm problemas com os pastores de Abraão, e os dois se separam, e novamente Abraão se vê sozinho, sem condições de que isso aconteça. Então o que acontece? Ele olha e diz: não está fazendo sentido, o Senhor me deu tudo isso, olha só, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? Se o herdeiro da minha casa é um escravo meu, o Damasceno Eliezer. Não está fazendo muito sentido nisso. Ele queria ser pai. Ele queria ter alguém para deixar alguma coisa. E é isso que nós vamos ver, o que esse camarada foi capaz de fazer. Ele gostava tanto e ele queria tanto que no capítulo 16, no verso 2, provavelmente sua mulher, com muito pesar, com muita dor, mesmo com um nível de insatisfação alto, coloca por favor 16, 2, Sarai vai dizer a Abraão:
eis que o Senhor me tem impedido. Pensa que frase ruim da mulher dizer. O Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, minha serva, uma escrava, e assim edificarei filhos por meio dela. E Abraão anuiu ou aceitou o conselho de Sarai. Preste atenção na dor deste casal. Ela sabe que ele quer tanto, ela viu ele carregar seu sobrinho. Ela viu a tristeza desse cara. Que agora ela diz, faz o seguinte, já que eu não posso ter filhos, se deita com uma escrava. Note que ele tem uma palavra de Deus, sabe, no capítulo 12. Mas o sonho dele de ser pai é tão grande que ele aceita. Ele aceita isso. E ele vai ter um filho com a escrava Agar. Verso 16, do capítulo 16. Já era tarde, é verdade. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Certo? Teve um filho tarde. É verdade. Ele vai ser o pai de 2 filhos em especial. E nós precisamos entender algumas coisas bem interessantes quando o assunto são filhos. E aqui eu queria que as mães ficassem atentas ao que eu vou passar para vocês. Capítulo 17, verso 25. Deixa eu pegar os textos que eu vou ler bastante, falar pouco. Esse primeiro culto ele é mais curtinho, né? Às 20 começa o segundo culto. Eu não posso atrasar nesse. Abraão, já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de inúmeras nações. Qual o texto que eu pedi? Peraí, 17:25, é isso? Aquele ali é 17:5. Isso, perdão, eu li errado. Ismael, seu filho, era de quantos anos? Quando ele nasceu, Abraão tinha quantos anos? Quantos anos tem o garoto agora? Então Abraão, nessa ocasião, está com quantos anos? Quantos anos? Isso, presta atenção, tá certo? Então, olha o que está acontecendo aqui. Capítulo 21, verso 5. Bota para mim. 21, 5. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque seu. Então, quantos anos tem Ismael nessa ocasião? Quantos anos tem Ismael? Aproximadamente 14 anos. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Ele conseguiu ser pai, é verdade. Ele vai treinar 2 homens. Provavelmente, as 2 nações mais ricas dessa terra. Os judeus e os árabes muçulmanos. Se não apenas os árabes, mas eu vou colocar assim. Ele vai treinar 2 filhos, dentre tantos que teve. Mas a maneira que Abraão conduz tudo isso é que é muito interessante. É isso que eu acho que vale a pena nós observarmos. Primeiro, ele queria ser pai. O desejo dele era grande. Essa não é a verdade de todos nós. Muitas pessoas não gostariam, ou não se prepararam, ou não se programaram para isso. É verdade. Mas a maneira que ele vai treinar esses 2 rapazes, a maneira diferente cuja qual os filhos do mesmo pai, abençoado Abraão, porque ele teve, se não me falha a memória, 8. Nós vamos conferir isso mais à frente. Apesar de serem filhos do mesmo pai, não alcançaram a mesma coisa, não cresceram do mesmo jeito, não caminharam da mesma forma.
E se nós vamos ter filhos, precisamos sermos maduros o suficiente para entender que boa parte da vida deles dependerá de empenho deles. Nós não podemos exigir de nossos filhos e não podemos criminalizá-los, nem porque foram muito para cima, nem porque caminharam muito para baixo. E às vezes não é nem tão para baixo assim, simplesmente é desproporcional ao outro. E vemos muita confusão isso na mente dos pais. Abraão é um treinador de filhos prósperos. E o que ele deixou para esses filhos? Gênesis 21, 17. Vai aí para Ismael, o filho mais velho. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do... Daí onde está, preste atenção. Sabe o que aconteceu? No dia de uma festinha feita por Abraão, para comemorar que Isaac deixou de mamar, Ismael, que já é um rapazinho quando Isaac nasce, ele já tem 13 para 14 anos. Imagine agora quando ele deixou de mamar. Provavelmente Ismael já está perto dos 20. Se você tem filho, você sabe que sempre foi assim. Às vezes você tem uma menina de 12 anos e ela briga com seu outro filho de 1 ano e meio. Discute como se tivesse. Isso em todo tempo. E agora eu não sei que tipo de brincadeira ele faz. Eu só sei que Sara não gostou. E ela diz a Abraão: manda esse menino embora. Manda ele embora. Mas nós estamos no deserto. Manda ele embora. Ele não vai herdar nada que é do meu filho. Abraão, com muito pesar, era um homem protetor. Protegeu Ló no que pôde. Dá um pouco de água e um odre de água e um pouco de pão no deserto para um filho. Na cabeça de Abraão é: meu filho, eu vou te dar um pouco de água e um pouco de pão. Para quê? Você morrer? Não. Para que assim que acabar você faça o quê? Volte até mim. Isso é um senso de proteção. O texto diz que quando Sara diz: bota esse menino para fora, é fácil para ela. Ele não é filho, mas é filho dele. Ele está com muito pesar. Seu senso de proteção, ele é um pai, ele sempre sonhou com isso. E agora ele vai despedir o filho. E o garoto vai embora com a mãe. A água acabou. A mãe está vendo que o menino está desidratando. O rapaz, não é mais um garotinho, mas não quer ficar perto dele. Coloca ele a uma certa distância e fica de longe, provavelmente para não vê-lo morrer. Mas nesse texto, nós vamos descobrir o que Abraão deixou. Esse cara não tinha nenhuma poupança, ele não tinha nenhum plano de previdência, não deixou para ele nenhuma casa de aluguel, não pagou para ele nenhuma faculdade. Nesse versículo eu não vejo nada que nós costumamos deixar para nossos filhos, que Abraão tenha deixado para o dele. Quando Ismael não tem mais ninguém, cadê o pai dele? O colocou para fora, para que a mãe dele, cadê a mãe? Está distante dele para não vê-lo morrer. Ele tem alguém? Não. Mas o pai dele mostrou para ele que o dia que ele não tivesse mais nada, ele teria um Deus. A maior riqueza que nós podemos deixar para nossos filhos e netos é fazer com que eles saibam. Se eles vão seguir no momento, eu não sei. Eles serão rebeldes em algum momento, como nós fomos. Eles podem se desviar em algum momento, como nós nos desviamos.
Mas nós não criamos filhos para perdê-los para o mal e para Satanás. Nossos filhos são herança do Senhor, são flechas na mão de valente, e eles vão voltar para a casa do Senhor. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, vemos que Deus ouviu a voz que não tinha pai, não tinha mais mãe, mas tinha a um Deus que agia. Nós vamos observar isso. Eles tiveram problemas, é verdade. Não viveram tanto tempo juntos. Mas bota Gênesis 25, 9. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamré. Preste atenção. No dia do sepultamento de Abraão, quem é que está lá? Seus 2 filhos. Eles conviveram juntos? Não. Formaram 2 nações diferentes. É verdade. Mas nós vemos que apesar das diferenças, seu pai conseguiu treiná-los de uma forma tão fantástica, que nós vamos ver virtudes em todos eles. Alguns são anônimos. Coloca aí para mim, por favor. Eu botei o versículo e não botei o capítulo. Que beleza. Eu vou ler para vocês e depois vocês procuram, que eu também não sou obrigado a acertar tudo. Abraão tomou outra mulher, seu nome era Quetura, e deu-lhe a luz, né? Ela deu a luz a Zinra, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Ou seja, Abraão teve quantos filhos ao todo? Quantos? 6 com Quetura, e 1 com Sara e outro com... Ao todo ele teve quantos filhos? Você sabia disso? Quantos aqui pensaram que ele só tinha 2? Levanta a mão, faz favor. Pois é, os outros, você sabe o que eles fizeram? Nem eu. Isso é uma informação preciosa. Eles também eram filhos de Abraão, sim ou não? Então nós temos que ter um entendimento sobre isso. Nem todos os nossos filhos levarão consigo os mesmos resultados. Nós falamos muito de Isaque, eu gosto muito de mostrar Ismael. Eu confesso a vocês que eu gosto, pela postura, pela maneira que esse cara tinha, sabe? Porque ele era alguém para ficar frustrado, sim ou não, se não fosse bem preparado. Quem é o filho da promessa agora? Até Isaque nascer, ele é o queridinho. Mas depois que Isaque nasce, ninguém mais quer saber dele. Agora ele não serve para nada, mas não há nele trauma. Ele foi treinado como uma pessoa forte, firme, habilitada para vencer. Eu gosto disso, porque é dessa forma que nós precisamos preparar pessoas. Poxa, eu queria mostrar o texto aqui para vocês. É 25? Então bota 25:16 que eu vou ver se é ele. Capítulo 25, verso 16. Eu gosto de botar na tela, porque muita gente já acostumou com isso. Não. Agora é esse. O 1 já foi naquela. Os filhos. Agora eu quero mostrar esse. Vamos lá, vamos botar aqui para ficar. Dá trabalho para fazer. Desposou Abraão outra mulher que se chamava o quê? Então Abraão teve quantas mulheres? Quantas mulheres? Isso, escola bíblica. 3 mulheres. O nome de uma era? A esposa, quem era? A outra serva, quem era? E essa dona agora, quem é? Ó, os filhos. Ela deu à luz a... Isso, fala para você não esquecer. Se você que acha que seu nome é feio. Zirã, Joquizã, Medã, Midian. Isso aí. Ao todo são 8
6 dele ninguém sabia quem era. Entendeu? Às vezes seu irmão vai mais longe que tu e tu fica com raiva. Pare e pense nisso. Está aí. Mas o verso 16, coloque aí agora, por favor. Estes são os filhos de Ismael. São estes os filhos de Ismael. E estes, os seus nomes, pelos seus, acampar, 12 príncipes de seus. Eu gosto, sabe, de como ele conduz a vida dele, a maneira cuja qual ele foi preparado, sabe, para vencer. Seu legado é constituído de príncipes. Seu povo, com certeza. Às vezes eu fico meio amedrontado de afirmar isso, mas para mim, quando Sarai diz, ou Sara diz para Abraão, manda Ismael embora, e ele não vai herdar nada do que é de meu filho Isaque, Deus disse, ele não herda nada do que é seu filho Isaque, mas vai herdar do que é meu, porque eu vou tomar conta desse garoto. E para mim ninguém tira da minha cabeça que os árabes são mais ricos que os judeus. Povos vencedores, porque tiveram uma base no mesmo homem. É verdade, no mesmo pai, o pai da fé, mas muito mais do que um pai da fé. Um homem capaz de proteger, um homem capaz de prover, capaz de ensinar, de disciplinar. Olha só, homem o suficiente para amar seu filho a ponto de dar apenas pouca coisa para que ele volte, mas homem o suficiente para, depois que descobrir que ele não vai voltar, não tenta fazer dele um dependente. Este é Abraão, alguém preparando o filho para a vida, para qualquer ambiente. Mas eu não posso deixar de falar de Isaque, então eu preciso mostrar a vocês duas coisas deste indivíduo também, que é a formação do povo judeu. Gênesis 22, 8, está aí, coloca por favor. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu gosto da obediência. Isaque é um rapaz nessa ocasião. Ele está notando que tem alguma coisa diferente para esse sacrifício. Ele nota que a lenha está ali, o cutelo ou a faca para imolar também está lá. Provavelmente eles estão levando consigo já uma chama. Mas ele está confuso, está faltando alguma coisa nesse ambiente. Está faltando o cordeiro, está faltando o sacrifício. Ele conhece o protocolo. Quando Abraão começa a amarrá-lo, ele podia correr, ele podia ir embora, ele podia fugir, ele podia se afastar. Ele sabe que tem alguma coisa que não está batendo. Mas eu gosto do nível de confiança que esse filho tem no pai. Quando o pai vai subir, ele diz para quem fica: eu vou subir com meu filho, e eu vou adorar com meu filho, e eu vou descer com meu filho, e pronto. Eu fico imaginando se meus filhos teriam em mim tal confiança, de saber que eu sou um homem de palavra, que eu sou um homem que caminho com Deus. A única forma de Isaque acreditar nisso é conhecer a história de seu pai, é saber quem ele era, onde esteve e onde está agora. Nós sabemos muito pouco a respeito de nossos pais. Esses dias eu fui visitar minha mãe, e eu convivi tão pouco com ela.
Ela é uma mulher nova, tem 15 anos de diferença para mim. Eu estou com 55, ela está com 70. E às vezes eu sento para tomar um café e ela começa a me dizer por onde passou. Eu não sabia o que viveu. Às vezes nós sabemos muito pouco da história. Seria muito legal. Não vai custar dinheiro não. Não vai precisar comprar passagem. Às vezes basta um cafezinho, uma pipoca, um sentar na mesa e deixar as lágrimas rolar, para que os nossos filhos possam ouvir as nossas histórias. Talvez em ocasiões difíceis eles consigam nos entender, porque saibam que nós já atravessamos, sabe que nós reconhecemos suas intemperanças, seus desequilíbrios. Normalmente é só isso. Quando conhecemos a história das pessoas, as coisas ficam muito mais fácil. O nível de confiança de Isaac, ele está amarrado agora em cima da lenha. Já deu para notar, né? Seus olhos vão ser vendados e o que ele espera agora? Ser o sacrifício? Ele podia ter ido embora, mas não foi, porque Abraão treinava filhos obedientes. Você vai ver Absalão falando mal de Davi. Você vai ver Adonias também. Mas você não vai ver nem Ismael e nem Isaac falando de Abraão. E preste atenção no capítulo 25, no verso 21. Isso para mim é uma das coisas que mais me faz admirar Isaac. É esse texto. Isaac orou ao Senhor porque ela era, vamos lá, Sarai era estéril, sim ou não? Abraão teve outra mulher, sim ou não? Mas quantas mulheres? Mas quantas? Raquel era estéril? Sim ou não? Raquel era estéril? Sim. Ela era mulher de quem? Você lembra? Ela era mulher de Jacó, que era filho de Isaac com Rebeca. Raquel era estéril? Era ou não era? Jacó teve outra mulher? Sim ou não? A irmã de Raquel, Leia, a escrava, Zilpa e Bila. Quantas mulheres Jacó teve? 4. Quantas mulheres teve Abraão? Quantas mulheres teve Moisés? Quantas mulheres teve Davi? Quantas mulheres teve Salomão? Quantas mulheres tiveram Saul? Quantas mulheres teve Isaac? Uma, e ela era, e ele orava por ela. Está lá, ó. Orava porque ela era. Nunca vi Rebeca falando: pega aí uma escravinha minha. Nunca vi Isaac querendo pegar outra mulher que não fosse. Eu gosto desse cara. Abraão, para mim, deu umas vaciladas. Pelo menos nessa área. Não estou aqui para falar mal dos outros, que não é fofoca. Certo? Mas estava lá o dia que o Abimeleque viu o Isaac brincando com a Rebeca. Depois você lê, está lá na Bíblia. Isaac brincando com a Rebequinha. Rebequinha. Eu acho fantástico esse cara. Tem qualidade diferente, é verdade. Tem mais 6 filhos que eu não sei falar nada deles, mas era tudo filho de Abraão. Então eu aprendi uma coisa: todos nós somos filhos de Deus, sim ou não? Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Todo mundo vai viver a mesma medida? Não. Mas todos nós somos filhos dele. O que eu queria era sair daqui
e colocar em você o desejo, pelo menos de você sentar com seus filhos, bater um papo com eles, contar um pouco das suas histórias, para que ele entenda por que você é sem educação, por que você é sovino, por que ele nunca viu você falar eu te amo para a mãe dele, porque às vezes você não fala porque não sabe. Esse dia o cara falou comigo, a mulher falou comigo, pastor, ele só falou comigo que me ama uma vez. Eu falei, sério? Ele falou, pastor, quando eu casei com ela 20 anos atrás, eu falei, eu te amo. Avisa ela que a hora que eu mudar de opinião, eu aviso. Porque tem gente que não sabe.